saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Quero também saudar aqueles irmãos que estão participando deste culto através da internet e dizer que é um prazer muito grande poder voltar sempre a este púlpito, a esta igreja, que me hospedou e me recebeu por tantos anos. E eu gostaria de, antes de dizer alguma coisa, gostaria que convidar a igreja para cantarmos o hino 297. 297. Chamada final. Vamos ficar de pé para ficar mais gostoso, bom de cantar, né? O diafragma melhor. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da glória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Deixe sentar, queridos. Este hino que cantamos tem um sentido muito grande, porque estamos chegando ao fim. Os acontecimentos, as coisas todas estão concorrendo para o fim de todas as coisas. E temos que nos preparar para este momento. E nesta manhã eu quero conversar com os irmãos amados, já que eu não estou pregando, mas conversar sobre um assunto que, na realidade, tem sido a minha preocupação, e eu não sei se tem sido a preocupação dos amados irmãos. Eu quero falar sobre Apocalipse, a hora da verdade. Como eu disse, nós estamos caminhando para Jerusalém. Amém? Parece que não gostou, ninguém gostou. Muito bem, estamos caminhando para Jerusalém.
Está como uma irmã da igreja aqui que foi estudar lá no seminário para ser missionária, e eu nunca mais tinha visto ela. Quando ela chegou aqui, eu disse: irmã, eu pensei que a irmã estava na glória. Deus me livre. É dizer, preparando o povo para ir para a glória, e não estava preparada. Então, eu quero falar sobre algumas horas, pelo menos 4 horas, que nós iremos passar, que a Bíblia nos ajuda a entender tudo isto. Eu quero ler Hebreus 10 e 37. 10 e 37, que diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Então estamos prontos para ir já, né? Doutora Jane já está preparada para, né? Muito bem. Então nós teremos algumas horas pelas quais iremos passar, segundo a Bíblia, segundo a orientação da Bíblia. A primeira hora é a hora da surpresa. Da surpresa. Em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim a Escritura: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós estamos quase ouvindo as trombetas. E eu me lembro que eu falei uma vez aqui no exemplo de um pastor lá nos Estados Unidos, acho que muitos aqui não se lembram que eu falei, que convidou a igreja, era uma grande igreja, para domingo à noite virem para a igreja, todos os membros, porque ele ia falar sobre a vinda de Jesus. Creio que alguns aqui, João, Damares, se lembram. Apresentação. E o pastor convidou, pagou 3 elementos para ficarem lá em cima do forro da igreja, e naquele quadrado ali, eles ficassem apostos. E quando ele estivesse falando sobre a vinda de Cristo, e ele vai dizer que as trombetas de Deus descerá do céu. E então, na hora que ele estava pregando, a igreja tensa, ele disse: e as trombetas soarão com a vinda de Jesus. Só foi ele disse assim que os 3 lá tocaram para valer mesmo lá em cima. Quando tocaram as trombetas, o coral que saiu por aqui logo, correndo aqui, e os irmãos, os membros correndo, pulando da janela e correndo e tudo. Aí ficou uma irmã ali no meio daquela multidão. O pastor desceu e foi lá e disse: minha irmã, eu quero lhe parabenizar, porque só a irmã está preparada para subir ao céu com o soar das trombetas. Ela disse: não, pastor, é porque levaram minha muleta e eu não pude correr. Então, ela também queria correr. Então, meus irmãos, muitas vezes, como disse o nosso querido irmão aqui ao teclado, muitas vezes nós estamos na igreja apenas por um cumprimento de um dever de vir à igreja. Mas, na verdade, durante a semana, durante os dias, não estamos nos preparando para o momento da trombeta soar. Então, precisamos
pensar nisto, que todos nós iremos passar por este momento, a hora da surpresa. Em Mateus 24, 44, Jesus fala: por isso, ficai atento também vós e apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Não sabemos que hora, até na rua, no trabalho, o carro, Jesus disse que 2 estarão numa cama, um sobe, outro fica, né? 2 estão trabalhando, 2 mulheres, aí uma sobe e outra fica, não sabemos, mas que será surpresa essa. Já pensou? E às vezes Lígia diz assim, já pensou se Deus dissesse, olha, tal dia eu venho, aí a turma ia pintar e bordar, e no dia anterior diz, Senhor, me perdoa e agora vou para a glória. Graças a Deus, porque a vinda de Cristo será numa hora de surpresa. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quem é que passa a noite aqui acordado esperando o ladrão? Por mais segurança que você tenha, mesmo com tanta segurança, e uma certa irmã, orando, disse, alguém disse, Senhor Jesus, quantas pessoas que têm em casa cachorro, cerca elétrica, eu quero dizer, Senhor, que Tu és o meu cachorro, Tu vais guardar de todo o mal. Quantas pessoas que pensam assim, mas Jesus não é ladrão, mas vai vir como ladrão. Essa é a hora da surpresa. Quando menos esperarmos, Ele estará chegando. E por isso Ele disse, 2 estarão deitados numa cama, um sobe. Então, é surpresa mesmo, para valer. Essa é a hora da surpresa. E eu poderia passar a manhã toda aqui, falar sobre isso, e dizer para os irmãos que precisamos realmente estarmos preparados para esta surpresa, porque Jesus virá, e virá buscar a sua igreja. A segunda hora é a hora do acerto de contas. Essa é terrível. Às vezes eu digo, brincando, eu digo, eu sou a pessoa, o aposentado que mais trabalha, porque eu dou os 3 expedientes. E alguém pergunta, pastor, como é que você trabalha em quê? Diz, de manhã não faço nada. À tarde desmancho o que fez. E à noite eu convido Lígia para fazer o balanço do que eu fiz. Sabe, porque na realidade nós temos que um dia prestarmos contas a Deus, daquilo que fizemos e não fizemos. Em Apocalipse 7 e 9 diz assim, depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todas as nações darão conta, prestarão contas a Deus, de tudo aquilo que fez, deixou de fazer, da politicagem nojenta, desculpa a expressão, a nojenta que vive no mundo todo, contaminado no mundo todo.
Então, haverá um acerto de contas. Ninguém vai escapar disto. Então, todas as nações serão reunidas e Deus pedirá contas a cada um do que fez, do que deixou de fazer, do que aceitou, não aceitou, do que louvou e não louvou. Todos darão contas a Deus, porque é a hora de apresentar o acerto das contas. Então, dos ímpios também, que vão prestar também este momento. Isaías 45, 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Então os ímpios, aqueles que vivem impiamente, vão também comparecer, vão estar ali reunidos. Eu não sei se Deus vai fazer pergunta individual a cada um, mas vai dizer: olha, vocês que viveram impiamente e viveram realmente uma vida que não me agradou, chegou a vez de vocês agora. Então os ímpios estarão ali também reunidos para este momento. E até você, meu irmão, que está lá na internet, viu? Vai também ser convidado para estar presente naquele momento. Ainda sobre o acerto de contas dos ímpios, em Apocalipse 16, 20 e 21, diz assim: todas as ilhas fugiram, e os mortos foram achados. Até o cemitério vai ser rebuliço do mundo. O cemitério vai ser uma confusão, gente batendo em gente, defunto batendo em defunto, osso contra osso, é confusão do mundo. Os mortos foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, diz a palavra. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era supremamente grande. Então, todos comparecerão diante de Deus desta hora do acerto de contas. E lá em Hebreus 4 e 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Você pode escapar do banco, que está devendo, até você fica devendo o banco não vai mais cobrar, porque você já foi, já estava na reunião, mas todos estarão diante de Deus para este momento especial. Prestar contas de tudo, ou acertar as contas, ou todas as coisas. Mas tem uma outra hora, é a hora de separação. De separação. Jesus falando em Mateus 25, 32, diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos a ovelha. E outra coisa, nessa separação, não vai ter piedade para ninguém. Ah, mãe, eu deixei com a senhora. Ah, mãe, eu deixei a igreja, eu não queria saber, mas eu quero ir com a senhora. Não tem apelo, não. Não tem apelo. Por quê? Porque não é o pastor Diogo que vai separar.
Não é o pastor Enoque que vai separar, porque eu gosto de todo mundo, né? Aí pastor, meu filhinho, que era tão ruim, tão desgraçado, deixa ele comigo. Não. Talvez eu pudesse deixar. Tá bom, como a senhora está chorando, não é? Vamos para lhe consolar, seu filho vai com a senhora, viu? Vou ajeitar aqui. Não tem ajeito, não. É o único momento que não tem jeitinho. Primeiro, porque Deus não é brasileiro. E segundo, porque Deus é fiel e justo em suas decisões. Então, todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí, Deus ordenará a quem? Aos pastores a separar as ovelhas, não é? Aí vai, pastor Enoque, o senhor sabe que o senhor tem muitas enoquetes e o senhor vai ajudar elas, né? Se não tiver jeito, meus queridos irmãos, quem vai fazer esta separação é quem? Os anjos. Deus ordenará os anjos a separar. E de lado é um bocado de chorão. Ah, minha mãe, ai meu pai, eu deixei a tua igreja, eu não queria saber nada de Jesus, mas agora, Senhor, nesta hora, última hora, me ajuda, Senhor. Já era. Essa oração Deus não vai mais ouvir. E a uma outra coisa, outra informação, Mateus 13:30. Jesus falando sobre as colheitas, ele diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, os servos de Deus, e aqueles que são joios, que não são trigos, não são servos de Deus. Atai-o em feixes para ser preservado na geladeira. Não, mas queimado no inferno. Tome. Queimado no inferno. Mas o trigo recolherei no meu celeiro. Meu querido irmão, já pensou numa hora dessa ser joio? Misericórdia. Ser joio para ser queimado, para ser destruído. E não é queimar assim, acabou tudo, virou cinza, não. O cara fica penando lá no inferno, né? Ficar penando no inferno. Por quê? Porque não quis nada das coisas de Deus, abandonou o Senhor, não quis Jesus, não quis ouvir o pai ou a mãe, um parente crente. E quantos estarão ali para prestar estes momentos? E finalmente, quanto à hora de separação, Provérbios 14:32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Que bênção, né? Para o justo será bênção. Como disse o pastor Éder lá em Itabuna, bênção pura sem mistura. Porque é a pessoa que foi fiel, que pagou o preço da renúncia, dos problemas, das dificuldades, de tudo, e estará lá para ser recebidos por Deus. Então, essa hora de separação, ao meu ver, será uma grande tristeza. Será uma grande tristeza. Já pensou? Ah, meu filhinho é muito querido, meu querido, e participava. Eu, às vezes, levava ele para a igreja, e ele, se não aceitar Jesus, está no inferno. Como dizia Dona Natécia. Dona Natécia chegava a dizer uma pessoa assim: olha, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno, viu? Vai para o inferno. Dona Natécia fez muito isso. E dizia a verdade. E quem quisesse, cuidasse. Mas ela dizia
a verdade. Então, sem Jesus é inferno na certa. Mas, finalmente, queridos, nós temos ainda um outro momento, uma outra hora, que é realmente em que todos os perversos serão chamados à atenção. Judas, lá no versículo 15 a 21, diz assim: para exercer juízo contra todos. Veja bem, Deus irá fazer o quê? Irá fazer juízo. Juízo. Porque muitas pessoas acham que Deus é amor, que Deus não vai me levar para o inferno, não. Não, não vai não. Você é quem vai mesmo. Você precisa de Deus mandar, não. Você já vai. A pessoa que não estiver preparada, não aceitar Jesus como seu Salvador, esse é o destino. E diz assim: acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Proferiram com quem? Com a boca. Pessoas que dizem coisas terríveis contra crente, contra Deus, contra Jesus, sabe? Pessoas que fazem assim, esses são aqueles que falam insolentemente, e que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive, olha, cuidado aí, propalando grandes arrogâncias, diz Judas na sua carta. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tem pessoas assim, né? Que diz a pessoa: não, tem jeito não, você vai para o céu, mas com o interesse de alguém, daquela pessoa ajudar, sabe? Então, vai também passar. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas aí uma palavra para os justos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando do Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E, finalmente, nós temos uma hora que vai ser muito difícil. É a hora do julgamento. Que não vai ser por mim, pelo pastor Diogo, por algum pastor, por piedoso que seja, por melhor que seja, não vai intervir isso aí. Meus irmãos, quando alguém vai a juízo, geralmente tem o seu defensor. Tem aquele que vai defender. Às vezes não os seus atos praticados, uma morte, um estupro, não. Às vezes é para preservar a sua vida, o ser humano. Mas o defensor, até tem um defensor público que não paga nada para lhe defender. Agora também não defende nada. Então, são aquelas, não é, doutora, que diz que é defensor, mas defensor de nada, defensor do salário deles. Então, veja bem, existem pessoas, advogados de defesa,
né? E eu, de vez em quando, ali na televisão, aquela hora do risco, um advogado defendendo, até dizer assim, pode matar, pode estuprar, pode fazer tudo, que está tudo certo, contanto que você apresente-se numa senhora chamada custódia. Custódia. Aí lá só diz assim, explica do juiz, vai embora, vai fazer mais que fazer. Então, a hora do julgamento. Lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía diante de milhares, e serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Os livros. Quando nós vamos para uma audiência no tribunal, que já fiz isso muito tempo, durante 20 anos, o juiz diz assim, cadê os autos aqui? Deixa eu ver. Aí fica folheando, vendo o que o cara fez, o que não fez, né? E aí vai ouvir as acusações, vai ouvir a defesa, e no final ele vai dar o veredicto. Quem dá o veredicto final para o homem é o pastor? É um presbítero? É uma igreja? Não, é Deus. Deus é quem faz o final da palavra final. E qual a palavra final? Quando todos se reunirem, então, como já vimos aqui, Deus vai separar ovelhas de cabras, sei lá, é um verdadeiro zoológico. Então, Deus dirá o quê? Para os que estão à direita, quem sabe? Vinde, benditos de meu Pai, entrai para a herança que foi preparada para vós desde a fundação do mundo. E para os que estiverem à esquerda, é difícil. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos. Ainda chama de malditos, para quebrar mais ainda, completar. Malditos para o fogo eterno. Portanto, meus irmãos, estamos preparados para estes momentos, essas horas, pelas quais nós iremos passar. E, finalmente, Apocalipse 20, versículo 12, diz aí, João: vi também os mortos, os grandes e pequenos, pode ser rico, pobre, o que for, todos estarão lá. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, diz Apocalipse, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo a sua fé? Não, as suas obras, segundo as suas obras. O que deixou de fazer, o que fez, o que não fez, o bem que fez, o mal que fez, tudo dará neste momento contas, realmente apresentará diante de Deus. Com tudo aquilo que conforme estava escrito no livro, chamado livro da vida. Meus amados irmãos, nós estamos já pertinho deste momento. O rebuliço, como diz a irmã Luísa, o movimento é grande. Realmente nós estamos nos preparando para este momento. Agora, o bom é que não sabemos qual é esse momento. Porque tudo... Sabe que uma coisa que Jesus disse até, nem eu sei, olha, Jesus, nem eu sei, só o Pai. É segredo para valer, é muito segredo de Deus, porque tudo isto acontecerá segundo o que está escrito
na palavra de Deus. Alguém pode desprezar a Bíblia, pode modificar a Bíblia, fala, já tem Bíblia até de, sei lá. Então, Bíblia de todo tipo, certo? Mas o que está na Bíblia, nesta palavra, vai se cumprir para a glória de Deus. Agora, encerro fazendo somente uma pergunta para os irmãos que estão aqui e aqueles que estão na internet. Você está preparado para estas horas? Pensa direitinho. Sai daqui pensando, meu Deus, porque quando a pessoa diz, a irmã Josinete disse assim, eu estou na fila, mas eu não vou cortar não a fila. Está na fila. Todos nós estamos na fila. Eu fui dizer isso num funeral, a mãe da defunta ficou medonha, chateada comigo. Digo, chegou a vez dela, mano. Ela está na fila. Agora, queridos, eu disse a Josinete, eu não quero cortar a fila. Eu quero somente esperar no tempo de Deus, no tempo do cronós de Deus, do tempo que Deus determinar. Mas, enquanto eu estou esperando, diz a Bíblia que a todos deveis fazer o quê? O bem. O bem. Eu falei aqui sobre o culto da amizade, eu falei sobre isso. Meus irmãos, pensa uma coisa, que uma pessoa que não tem inimizade com ninguém, sou eu. As pessoas têm comigo, sabe? Tem, as pessoas pintam e bordam, mas eu não tenho não. Sabe por quê? Porque certa vez, meu irmão que é pastor e é psicólogo, está hoje lá em Itabuna para fazer um trabalho especial, o reverendo Eliezer. Uma irmã chegou para ele e disse, pastor, por que é que Deus colocou 2 ouvidos na gente? Porque um ouvido dá para ouvir tudo. Dá para ouvir tudo. Tem pessoas que ouvem até sem ouvido. E meu irmão olhou para aquela irmã e disse, minha irmã, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. A senhora sabe por quê que Deus colocou 2 ouvidos na nossa cabeça? Não, pastor, acho que não precisava 2 não, sabe? Um só resolvia. Ele disse, minha irmã, quando Deus colocou 2 ouvidos, porque quando uma coisa boa entra no ouvido, nos ouvidos, vai para o coração. Mas quando uma coisa que você ouve é ruim, entra num e sai no outro. Já pensou? Já pensou se não saísse? Quanta gente de cabeça estourada. Eu vi essa semana um cidadão lutando na justiça, pela medicina, para tirar um caroço aqui. Eu não sei se ele só estava um ouvido aí, estava crescendo aqui. Então, meus queridos, Deus é maravilhoso. E esse Deus que nos diz, prepare para a vinda do seu Filho para buscar a igreja. Que Deus nos abençoe e nos prepare cada vez mais na nossa vida, no nosso viver cotidiano, para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. E hoje temos o jantar de Cristo.